Então, boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Ela fala que eu estou calmo, né? Mas é muito difícil estar aqui na frente. Mas nós vamos pedir a Jesus, aos bons amigos, que possam, de alguma forma, né, nos permitir dar aqui essas pequenas pinceladas sobre a paz, porque é muito difícil ainda falar de uma virtude a qual nós ainda não temos por completo. Cada um de nós está aí no trabalho constante, íntimo, para conquistar a paz. Vivemos ainda no mundo ainda de provas, expiações, onde todos os dias batem a nossa porta dificuldades, né? Dores, aflições que nos tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa harmonia. Então, durante o estudo, nós vamos ver como nós podemos, de alguma forma, conquistar essa virtude dentro de nós. Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos receber a paz do outro. E a paz é individual de cada um de nós. Então, nós temos que, de alguma forma, conquistar essa paz. E temos, assim, de entender o que seja realmente paz. Nunca se ouviu falar tanto de paz na Terra como nesses tempos que estamos vivendo. Então, nós sabemos que, de alguma forma, nós estamos vivendo um tempo de muita discórdia. Nós estamos vendo aí guerras em vários países, nós estamos vendo populações, né, irmãos nossos de outras nações, sofrendo com essa falta de paz, devido ainda ao grande egoísmo do homem. Este câncer ao qual nós temos que nos esforçar para expulsar, que está ainda gigante dentro de cada um de nós. Então, se olharmos aí a mídia, muitas vezes eu ligo lá o repórter, fico triste, com tanta guerra, com tanta dor, com tantas aflições, são pessoas que desencarnam todos os dias através dessa violência. Então, esse tema é de grande importância para que nós possamos saber qual a tarefa, qual o compromisso de cada um de nós, para que a paz se instale, ela possa começar lá dentro dos nossos lares. Isso é muito importante, porque os nossos lares é a base para tudo. Então, se essa paz começar a se instalar dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares, isso tudo vai se irradiando para as cidades, para os estados, para as nações, e possa envolver o mundo. Que as pessoas possam compreender que cada um de nós tem esse compromisso. É muito fácil vir aqui e ser apenas um espectador. É muito importante que nós possamos compreender que cada um de nós somos trabalhadores do Cristo. E para que possamos, assim, ser trabalhadores do Cristo, nós temos que entender e compreender as verdades maiores. Então, a doutrina espírita, ela nos possibilita todo esse ensinamento. Não estamos aqui a falar que somos maiores ou melhores, mas a doutrina espírita, ela nos abre portas. O entendimento da vida física, da vida espiritual, de compreender que todos nós somos espíritos eternos e que estamos aqui, atravessando provas, dores, expiações, e nada é por acaso. Quando passamos a compreender tudo isso, se torna mais fácil essa conquista dessa paz. E muitas vezes
nós ainda não entendemos o que realmente seja paz. Para muitas pessoas, a paz é a mansidão, é ninguém nos aborrecer, é sentar na beira de um lago, né, e viver ali tranquilo, feliz, sem ter nenhum aborrecimento. Será que isso é paz? Sem nos importarmos com os outros, com os nossos familiares, aí nós vamos perceber que em tudo isso há muito mais egoísmo do que paz. Porque nós estamos, de alguma forma, pensando só em nós. E como vivemos ainda no mundo de prova e expiação, nós não seremos felizes aqui. Nós temos que ter essa certeza e essa confiança que nós teremos grandes dificuldades todos os dias e teremos que, assim, vencer essas dificuldades. Mas não é através da ociosidade. Nós temos que compreender que aquele que tem paz, ele não é pacífico. Está ali parado, né, como os cadáveres, como as águas, o lodo. É mansidão? Não, isso não é paz, não. Os grandes divulgadores da paz, que nós vamos relatar daqui a pouco, nós vamos observar que eles tinham atividades constantes, todos os dias de sua vida. Que eles dedicam muitas vezes toda a sua vida de encontro com trabalho com Cristo. Vamos aqui colocar como exemplo Paulo, que após transformar de Saulo, que encontra com Jesus na estrada de Damasco, esse grande vulto, um dos maiores divulgadores do Evangelho do Cristo, porque quando ele, de alguma forma, ali perseguia os cristãos, mas ele obedecia a fio à lei mosaica. E quando ele desperta para Jesus, o seu trabalho é incansável. Ele é abandonado até por sua própria família. Mas ele descobre Jesus. Ele vê o ponto, a necessidade, e ele sai de encontro no mundo. Um grande divulgador do Evangelho. Um grande influenciador da paz no mundo. Foi preso, fugia, andava. De alguma forma, todo o sofrimento ele teve, para que pudesse fazer o trabalho que lhe era cabível, de divulgar o Evangelho. Nós sabemos que sem Jesus nós não retornaremos ao Pai. O caminho é Jesus. Então veja a importância de Paulo no seu trabalho. Então é só dessa forma, quando nós levamos ao outro o entendimento, a necessidade do trabalho, é que nós vamos divulgar a importância da paz, a importância da harmonia, da tranquilidade. Às vezes nós não temos ainda isso dentro de nós, mas nós podemos levar um incentivo ao outro. E Paulo, no final da sua trajetória, ele se emociona e diz: já não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo. Veja que maravilha. Será que nós poderemos um dia falar assim? Que o Cristo vive dentro de nós? Teremos que renunciar toda a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que é pensar em nós, para que nós possamos pensar no outro. Veja que paz que se instalou em Paulo. Ele dizer que é o Cristo que vivia dentro dele. E quando ele retorna ao plano espiritual, quem que o recebe? Então é muito importante nós meditarmos que nós não temos que ser esses espectadores da vida.
a nossa lição aqui hoje começa da seguinte forma: todos ambicionam a paz, raros ajudam. O que nós estamos ajudando para que a paz possa se instalar no mundo? O que nós estamos fazendo? É muito importante que todos os dias da nossa vida nós possamos refletir. Será que nós já estamos contribuindo para a paz dentro dos nossos lares? Com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos? Porque esses vão sair para a sociedade, vão sair para o mundo, e se eles levarem esses ensinamentos, nós estaremos, de alguma forma, irradiando essa paz, esse entendimento aonde nós estivermos. Porque a paz é uma coisa íntima de cada um de nós. Se nós não vivemos em paz, se nós não irradiamos essa paz, como que nós vamos transformar o outro? Então, nós temos que ser esses trabalhadores, nós temos que arregaçar as nossas mangas e nos colocar ao trabalho. Então, nós temos que ajudar que essa paz se instale no mundo. Nós estamos vendo aí os grandes líderes de nações sendo eleito 1, 2, 3, 4. Nós vimos agora um líder que se instalou, lá vai para 30 anos que ele está governando. Veja o tamanho do egoísmo ainda que está instalado no homem. Incentivando a guerra, a desordem. Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja. O dinheiro, o poder, ainda cega o homem. O homem ainda não compreendeu os ensinamentos de Jesus. Que o que importa para nós, em primeiro lugar, seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. O que estamos fazendo ao nosso próximo? Será que nós estamos ajudando o nosso próximo a ficar em paz no seu momento de dor, de aflição? Então, esta pequena frase nos pergunta como nós estamos ajudando. O que faz por sustentá-la? O que estamos fazendo para sustentar a paz em nós e nos outros? Então, é muito importante que nós possamos, de alguma forma, recordar isso todos os dias, olhar o que eu estou fazendo. Nós necessitamos deixar que morra dentro de nós esse homem velho, egoísta, arraigado ainda ao mal, que não se propõe ao trabalho do bem. Mas tudo isso nós podemos fazer passo a passo. Nenhum de nós irá se transformar da noite para o dia. Porque muitas pessoas desistem, eu não dou para isso, não. Quem sou eu? Quantas vezes eu já ouvi, quem sou eu, né, para ser um trabalhador da casa espírita? É só se propor o trabalho. A nossa casa, esse mês, fez 45 anos que está aqui no plano físico. E para que ela pudesse estar lá aqui, teve vários anos lá no plano espiritual. Eu, quando cheguei a essa casa, ela tinha 10 anos. E se passaram assim, de uma maneira tão rápida. Quantas vezes eu cheguei nessa casa sem paz, sem equilíbrio, e saí daqui mais fortalecido. Então, essa casa é um polo de energia. Então, todos aqueles que se proporem a trabalhar aqui estarão contribuindo para a paz de muitos que adentram aqueles portões. Quantos aqui são atendidos? Não estou dizendo as pessoas carentes, não, pessoas que entram todos os dias para o nosso atendimento fraterno, que chegam com as suas dores, as suas dificuldades dentro dos seus lares, de relacionamento, de tudo. Ali nós ouvimos determinados casos que, às vezes, nós ficamos assim estarrecidos, mas de alguma forma consolados. Sabe por quê? Porque nós observamos que a dor do outro é muito maior do que a nossa.
É por isso que nós retornamos aos nossos lares mais fortalecidos. Nós observamos que o outro está sofrendo muito mais do que nós. E Jesus, na sua bondade, está nos dando a oportunidade de trabalhar. Às vezes nós não precisamos falar nada, só ouvimos. E a pessoa já sai fortalecida. Então é muito importante que nós possamos ir de encontro aonde houver necessidades. Vamos observar os grandes divulgadores da paz. Gandhi, que teve que lutar contra um império que, de alguma forma, repreendia o seu povo. Mas Gandhi era passivo? Não. Gandhi era ativo todos os momentos. Ativo na religião, na política, foi preso, foi, de alguma forma, reprimido, mas ele jamais combateu a violência que havia contra o seu povo com violência. Ele dizia que violência só iria gerar violência. Então, todos os atos que eram para ele influenciados para o seu povo era paz, tranquilidade. Então, muitas vezes, se nós não nos propomos a esse trabalho, ele poderia viver uma vida muito mais tranquila. Mas ele dedicou a vida ao povo. Ele dedicou a sua vida ao outro. Vamos falar de uma Madre Teresa de Calcutá, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Madre Teresa era passiva ou ela era ativa? Foi educadora, cuidava dos leprosos, cuidava dos tuberculosos. Madre Teresa recolhia os velhos que eram deixados nas lixeiras de Calcutá por sua própria família. Acredito que a família não tinha condições de cuidar, então ela recolhia esses velhos. E com todas as suas dificuldades, ela cuidava deles. Então, esta nossa irmã é uma trabalhadora da paz. E ela não se importava com religião. Porque Raul Teixeira nos conta um dos casos que Madre Teresa, com as suas companheiras, recolhe um idoso nas lixeiras e ele, próximo de desencarnar, elas levam ele para o abrigo, dá o banho, remédio. E ele todo desfalecido, muito enfraquecido, sem compreender todo aquele carinho, todo aquele amor que aquelas irmãs tinham para com ele. E quando ele começa a recobrar a sua memória e se fortalecer um pouco, ele olha nos olhos de Madre Teresa e pergunta a ela: qual que é a sua religião? E ela, com um sorriso, olha nos seus olhos e diz: a minha religião é você. Veja, tamanho desprendimento, tamanho amor. Nos emociona. Será que nós teremos a capacidade de um trabalho de renunciar a nós mesmos, no outro? E Raul Teixeira continua contando que ele vai desfalecendo, fecha os olhos e desencarna. Morreu em paz. Que após receber um tratamento de amor, ele desencarna. Veja a importância do trabalho que muitas vezes muitos não reconhecem, muitos não enxergam, e eles estão acontecendo aí todos os dias.
uma irmã Dulce. Se nós formos olhar a sua jornada, a sua trajetória, uma grande trabalhadora em prol da paz, que vai de encontro e contra até os seus princípios, a sua religião, para recolher os mendigos nas ruas. Então, se nós formos buscar aí, vocês podem buscar no YouTube, ver o filme, irmã, que vocês vão se emocionar. Da dedicação, do seu trabalho, por toda a sua vida. Aí, muitas vezes, nós ficamos pensando, quem sou eu para fazer esse trabalho? Mas esses nossos irmãos são apenas exemplos para nós. Na nossa pequenez, na nossa condição, cada um de nós pode fazer a sua parte. Como diz aqui a própria lição, recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos e de junturas inacessivelmente singelas. O que podemos compreender com isso? Com atos singelos, com coisas pequenas, nós podemos ajudar que a paz se instale no mundo. Não nos precisamos muito, mas nós temos que renunciar muitas vezes ao nosso lar, à nossa passividade, que muitas vezes nós não queremos que ninguém nos incomode. Isso que o mundo chama de paz. Eu quero viver em paz, né? Não me incomode, deixe eu tranquilo aqui. Que paz é essa? Isso nem devia ser chamado de paz. E com pequenos atos, com pequenas coisas, nós seremos, de alguma forma, reconhecidos. Como eu disse, que é muito difícil estar aqui à frente, que muitas vezes nós estamos aqui, às vezes trazendo pequenas pinceladas do Evangelho, o nosso compromisso é grande. Nós nos tornamos exemplo e as pessoas começam a nos cobrar. O sábio está lá na casa espírita, eu vou testar o sábio. E nós vamos testar todos os dias. Eu morei na rua da casa espírita durante quase mais de 40 anos. Então era muito fácil. Eu atravessava aquela rua e chegava à casa espírita. Agora me mudei lá para Lagoa Santa. Aí, às vezes, as pessoas falam, sabe, você está andando 40 quilômetros para ir na casa espírita? Ué, mas quantos anos eu morei do lado da casa espírita? Podia estar trabalhando lá em Lagoa Santa. Tem um monte de casa que está doido, ou sabe, vem cá fazer um estudo para nós, mas se eu envolver lá, como é que eu vou conseguir fazer o trabalho aqui? Ainda necessita de um sábio na casa espírita. Porque aqui nós temos muitos colaboradores, mas poucos trabalhadores. Os mais antigos estão ficando velhos, as energias estão se esgaçando e não aparece gente. Tem pessoas que estão com 1, 2, 3, 4, 5 tarefas, não está dando conta. Nós precisamos que os jovens cheguem e tomem conta. Porque daqui a pouco nós estamos retornando ao plano espiritual. Quem vai assumir essa casa? E o compromisso é o que é muito grande. Nós temos vários andares para cima e vários andares para baixo. Aqueles que não conseguem ver, isso é a realidade. Esta casa, todo o trabalho que é executado aqui, ele faz a segurança desse bairro, dessa cidade. Muitas vezes nós não sabemos todo o trabalho que é executado aqui. Ele é muito além do que nós podemos, às vezes, imaginar. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos simplesmente nos colocando à disposição do trabalho da sopa fraterna? Da campanha do quilo? Muitas vezes não tem trabalhador. Porque o mundo, as coisas materiais,
a paz do mundo, entre aspas. As pessoas, final de semana, querem ficar em casa tranquilo. Quem quer, num sábado, chegar aqui 6 horas da manhã para fazer a sopa fraterna? Não estamos nos gabando, de forma nenhuma. Sábado eu cheguei aqui 6 horas, aí fizemos uma sopa, servimos. Aí me fala assim, hoje tem uma assembleia, 4 horas da tarde. Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a Lagoa Santa? Não tem jeito. Eu falei, não, eu vou só em Santa Luzia e volto. Eu saí daqui, era 5 horas da tarde. Aí minha irmã me liga, sabe, hoje é aniversário do seu irmão, vem aqui que nós vamos cantar um bolo para ele. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou cansado. Aí saí daqui, estavam no restaurante, fui lá, falei, mas você está triste, hein? Eu estou cansado. Eu fui chegar em casa, era 8 horas da noite. Mas eu cheguei fortalecido. Sabe por quê? Porque o meu trabalho estava cumprido. Eu fiz a minha parte. Uma semana cheia de dificuldade. Eu estou falando aqui hoje de paz, mas eu confesso a vocês, de quinta-feira passada para cá, eu não estava em paz. Não estava. Eu pedi a Deus, oh meu Deus, não deixa isso se instalar em mim. Isso é uma prova. Porque nós temos que colocar dessa forma. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Vocês podem ter a certeza, não é fácil passar por prova, é? Não é fácil, não. Porque muitas vezes nós confiamos no outro, nós confiamos nas pessoas, e de repente as pessoas nos decepcionam. E quem que nós temos que buscar? É o A, o B ou o C? Nós temos que buscar a Jesus. Ele não vai nos decepcionar. Então o mundo, muitas vezes, irá nos decepcionar. Mas se nós tivermos paz dentro de nós, nós iremos, de alguma forma, conseguir passar por essas provas. Essa lição, logo no princípio, aqui nos coloca, né? A minha paz vos dou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isto está lá no Evangelho de João 14, 27. Será que Jesus pode dar para nós a paz dele? Não. A paz não é dele. Mas a paz que Jesus dá para nós é o exemplo do amor, do trabalho, da dedicação para o próximo. Esse nosso governador planetário, né, que nada fora desse orbe está fora dos olhares de Jesus. Veja quanto trabalho que Jesus tem. Ele aqui encarna, o que nós fazemos com Jesus? Nós o pregamos numa cruz. Então, quando ele nos coloca que ele pode nos dar a paz, é esse exemplo de amor. É isso que nós temos que deixar que desenvolva dentro de nós. Ele fala que não nos dá a paz do mundo. Qual que é a paz do mundo? É a ociosidade, é a tranquilidade, é importarmos só com nós mesmos. Eu não vou importar com A, com B, eu quero viver em paz, feliz. Não me importa o outro. É essa a paz do mundo, que muitas vezes nós achamos e chamamos de paz. De forma nenhuma. Então, Jesus aqui nos esclarece, nesse apontamento, que a paz do mundo é diferente da dele. Agora, infelizmente, nós ainda estamos completamente envolvidos com a paz do mundo. Quem aqui não quer viver em tranquilidade?
Que às vezes nós estamos em tanta dor, em tanta aflição, nós queremos que ir lá para o nosso sítio, não convidar ninguém, falar que hoje não tem ninguém, ficar lá em paz. Não é assim? Não quero receber visita, parente, nem ninguém. Muitas vezes nós queremos, é isto. E isso é que nós chamamos de paz. Que às vezes nós observamos, né, um lago, que está aquela água parada, e nós achamos que ali tem paz, que tem inatividade. Mas nós nos enganamos. Quanta coisa desenvolve no fundo de um lago. Quantas coisas estão ali se movimentando, se formando. É essa a paz. É trabalho. É atividade. A paz, de alguma forma, ela é uma virtude por excelência. A paz, ela é ativa. Ela, de alguma forma, engendra outras virtudes. Então, se nós acharmos que paz é inatividade, nós seremos apenas pacíficos. E o que nós temos que ser? Pacificadores. Aí nós estaremos promovendo a paz aonde nós estivermos. Nós não podemos comparar com os grandes vultos, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Gandhi, um Chico Xavier, um Divaldo. Quantos filhos que o Divaldo tem? 2.000? Que toda a sua existência ele está se dedicando ao outro. Ele não teve 1, 2 filhos, não tem mais de 2.000 filhos. Que ele adotou e trabalha constantemente. Não para de trabalhar. Agora, o que nós estamos fazendo? A lição não nos coloca que pequenas coisas são importantes? Nós estamos nos predispondo a fazer alguma coisa? Eu me lembro que um certo dia, eu cheguei em casa, eu estava no inverso, porque eu tenho uma empresa em Lagoa Santa, eu cheguei em casa cansado, são 40 e poucos quilômetros. E quando você vem, o trânsito é bacana. Quem anda de carro em Belo Horizonte sabe. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, esse negócio de ser espírita não é brinquedo, e daqui a pouco bate a minha vizinha de frente. O marido dela estava internado, eu nem sabia. Não vou nem falar aqui o nome dela para não falar que eu estou divulgando. Aí ele falou assim, ô sábio, você pode dormir com meu esposo no hospital? Eu cansado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso era umas 8 horas da noite. O que eu ia fazer? Eu fiquei com ele lá essa noite, não tem ninguém para ficar com ele. Eu troquei de roupa, peguei meu carro e fui lá para o Hospital da Previdência. Foi bom que eu cheguei no quarto, só tinha lá, o Hospital da Previdência, todo quarto tem 4 camas. Ele estava numa cama de cá, eu acho que tinha outro de lá, e tinha uma cama vazia. Eu falei, é aqui que eu vou descansar. Eu passei a noite lá, contei piada, conversei com ele. Eu vou falar a vocês, essa vizinha nunca esqueceu disso. Se passou 1 ano, 2 anos, ela não esquece disso, não. Eu vejo nos olhos dela que ela me olha diferente. E o que eu fiz? Nada, não fiz nada. E não tem um aniversário que ela faça que ela não me convida. Então, o que acontece? Quando eu mudei daqui, ela estava no portão chorando. Ô, sabe, você vai nos deixar? Veja, pequenas coisas que você se propõe. Você renuncia ao seu lar, ao descanso, porque é 8 horas da noite. Depois que você trabalhou o dia inteiro, você andou 40 quilômetros para chegar em casa. Você vai passar uma noite no hospital? Quem passa a noite no hospital dorme. Dorme. Ainda bem que eu encontrei uma cama, porque normalmente tem uma cadeira para você ficar sentado lá. Mas isto, nós não estamos fazendo favor a ninguém, não. Nós estamos fazendo favor a nós. Porque nós vivemos num mundo ao qual tudo que você dá, você vai receber.
causa e efeito. Vocês podem ter a certeza disso. Às vezes nós ficamos magoados, perturbados, mas não é possível, Deus esqueceu de mim. Mas não se esqueça que Deus está permitindo que você salde o seu compromisso. Que você dê um passo à frente. E nós não podemos, de forma nenhuma, falhar nisso. Para que nós possamos conquistar a nossa paz. Então, sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos que trabalhar no bem. Nós temos que ser ativos. Esta casa nos possibilita muito trabalho. Nós temos aí reuniões, nós temos aí módulos, nós temos o trabalho da sopa, nós temos ali o trabalho ali como é que chama? Das roupas. Nós recebemos roupas de tudo quanto é lugar. E aí, de alguma forma, a casa, o ano passado, ela ganhou quase R$9.000 para que se pudesse ser aplicado, vendendo as roupas, o bazar. E muitas vezes nós temos pessoas para vir aqui, separar as roupas, né, estar à disposição. Fora quantas pessoas chegam todos os dias. Nós temos aí uma trabalhadora que mora do lado da Casa Espírita, eu não vou falar o nome dela, ninguém conhece, né? Todo mundo que bate aqui, não tem ninguém aqui, eles batem lá na casa dela. Isso não é um dia, nem 2 dias, é todos os dias. E nem todo dia você está à disposição, não é fácil. Porque as pessoas confundem. Ela é trabalhadora, mas mora do lado da Casa Espírita. Eu falei, minha filha, quem mandou você morar aí do lado da Casa Espírita? Ela me falou que um certo dia, bateu lá os 4 meninos. Os meninos que estavam na rua, conhecia ela tinha até esquecido dos meninos. Eles bateram lá, falou, tia, nós estamos com fome. Aí ela olhou 4 meninos, ela falou, mas o que eu tenho na panela não dá para vocês, não. Ô tia, a senhora não ensinou para nós na evangelização que nós divide. Aí que ela lembrou que aqueles meninos tinham passado pela evangelização dela. Não, nós não dividimos, nós dividimos, tia. Então, o que nós vamos dividir um pouquinho, todo mundo vai comer. Vocês estão vendo que muitas vezes nós estamos evangelizando uma criança. Quantas vezes eu encontrei na rua pessoas que estiveram aqui na sopa nesses 35 anos aqui que eu nem conhecia. Pô, tia, você não está me conhecendo, não? Eu passava lá na sopa. Então, são pequenas atitudes. Quantas vezes eu encontrei pessoas na rua que me falaram, você está na rua num sábado, 10, 11 horas da noite, distribuindo pão, levando uma roupa. Pô, gente, vocês são bons. Bons são vocês que estão aqui nos recebendo. Mas não é possível, sábado à noite, vocês distribuindo pão. Vocês não podiam estar em casa, estar num churrasco, numa festa. Não, aqui é a nossa festa. Então, são essas pequenas pinceladas que cada um de nós podemos dar. São oportunidades de nós divulgarmos a paz aonde se faz necessário. Bezerra de Menezes ele coloca para uns trabalhadores de rua que toda vez que aqueles mendigos debaixo da ponte recebiam o pão, o café com leite, a roupa que necessitava, era o momento que eles mudavam o clima, o pensamento deles. Aí os espíritos podiam atuar. E os trabalhadores nem sabiam disso, eles achavam que estava dando apenas pão. Mas eles levavam condições de trabalho do plano espiritual. E quantas alegrias nessas tarefas, nesse trabalho, nessa atividade nós já tivemos. São oportunidades que muitas vezes nós não esquecemos nas nossas vidas. Muitas vezes eu contei aqui, muitas vezes. Pessoas que às vezes nos falam, nós estamos na rua, não é porque nós somos mendigos, não, nós estamos na rua porque a condição social, o trabalho, nos colocou aqui na rua. Mas vem ver aqui a minha casa. Aí você entra debaixo de uma lona preta.
Aí encontramos assim uma prateleira, aonde tinha aquelas panelas de alumínio todas areadinhas, né? Tudo limpinho. Eu falei, gente, olha a importância de nós estarmos aqui. As pessoas serem reconhecidas. Quando você vai de encontro ao outro, ele não esquece de Deus. Ele se lembra que Deus não esqueceu dele. Veja a importância do trabalhador. Veja a importância da atividade aonde se faz necessário. Ah, mas eu não estou preparado para ir para a rua, não. Mas quem que está preparado? Quem está preparado para, de alguma forma, receber o outro? E não pensam vocês que os pobres são humildes, que os pobres, de alguma forma, são mansos? Não. São espíritos que estão ali naquela condição, passando pelas provas necessárias, e muitas vezes eles são rebeldes, são, às vezes, até violentos. Mas nós podemos, de alguma forma, ter ou temer isso? Não. O trabalhador do Cristo tem que estar preparado para isso. Muitas vezes as pessoas chegam nessa casa e acham que nós somos obrigados a dar ele uma cesta básica. Não, vocês vão aí, tem... Então nós temos que compreender a atitude dele. Esse sábado mesmo chegou um senhor e falou, eu estou fraco, não tem nada lá em casa. Aí me parece que o Cid não estava aí. Aí falei com o Giovana, vai lá, o que pode dar para ele? Acho que ele pegou um feijão, um arrozinho, deu para ele. Ele saiu uma felicidade muito grande. Nós não podemos dar uma cesta básica, mas nós assistimos. É o que nós sempre aqui colocamos. Nós não podemos deixar para amanhã. O fulano não está aí, mas a fome dele vai esperar a semana que vem? Vai esperar a terça-feira para ele vir cá? Não. Essa casa aqui não é nossa. Essa casa aqui é de Jesus. Nós não trabalhamos para os outros, nós trabalhamos para Jesus. E as dificuldades são muito difíceis. Então é muito difícil, muitas vezes, estar nessa casa, porque nem todo mundo pensa igual a nós. Então nós temos aí divergências, nós temos aí dificuldades uns com os outros, mas nós estamos vencendo. 45 anos as pessoas estão aqui. Não pensam vocês que essa casa foi comprada, foi formada, está aqui, por acaso não. Eu me lembro ainda, Wilson, não esquece, né, Wilson? O dono dessa casa ia vender essa casa. Porque o centro era uma parte na casa da Vânia, essa moça que recebe todo mundo aí na porta, e outra parte era do lado de cá. E nós não tínhamos o dinheiro para comprar essa casa. Aí eu não sei de onde que apareceu, acho que o São Pedro ganhou uma Brasília. Foi isso? E nós fizemos uma rifa para Brasília, essa Brasília, para comprar a casa. Como que você compra com a rifa uma casa? Hoje você consegue comprar uma casa dessa com a rifa? Eu não sei como é que nós compramos, não, mas nós fomos fazer rifa, fomos correndo. Ainda me lembro, eu e o Elton, lá naquela esquina da França com os Estados Unidos. Nós fizemos uma mesa lá e nós ficávamos vendendo a rifa lá. A casa está aqui, ó. Essa casa é de uma instituição, e se amanhã o Grupo Espírita Lares Unidos, o nosso próprio estatuto, essa casa vai para uma instituição filantrópica. Que muitas vezes nós não sabemos como tudo isso aqui se formou. Aí compramos a casa bacana, aí veio a construção. Aí eu me lembro, né, a gente precisava fazer uma construção aqui. Eu falei, Wilson, nós vamos construir uma coisa. Aí começamos a cavar ali, o Wilson ficou desesperado. Aí liguei para um irmão meu em São Paulo, meu amigo, eu preciso de um caminhão de brita e de areia aqui, que nós vamos fazer um negócio. Aí ele falou assim, pode comprar. E no outro dia despejamos o caminhão de brita e areia, e o Wilson ficou desesperado. Aí ele foi atrás do irmão dele, que era engenheiro, tudo, ó, olha a casa aí. Começou com pequenas atitudes. E para chegar onde que está aqui é muito trabalho. É um contribuindo com o outro.
Tudo que nós vamos fazer, nós temos que dividir, porque nós muitas vezes fazemos o trabalho do poder público e o poder público não nos auxilia. Nós estamos com uma luta danada para colocar um elevador. A prefeitura vai nos dar 30 mil, mas essa novela tem quanto tempo? Complicado. Então, os trabalhadores aqui que contam um com o outro. Mas nós temos a certeza que esta casa é essa oportunidade de levar a paz, de levar o entendimento a quem quer que seja. Então, eu falei dos grandes, mas nessa casa tem grandes trabalhadores, que muitas vezes estão aqui a semana inteira. E eles estão ficando idosos. O tempo está passando. E as forças vão se passando. Tivemos, esse ano passado, o Festival do Caldo. E para fazer caldo 2 dias, complicado. Tinha que chegar aqui 6 horas, fazer aquela panelada de caldo. Ficamos aqui o dia inteiro fazendo. Aí eu estou vendo a Vânia em cima do banquinho, mexendo na panela, ali no caldo. Nós já tínhamos feito sopa, eu falei, Vânia, vai embora descansar. Não, Sal, nós temos que terminar isso aqui. Isso no sábado. Ela saiu dali, eu capengando, cansada. 70 anos não é brinquedo, não é? Não é brinquedo. Ô, sabe, amanhã eu não vou vir, Vânia, se você aparecer, que eu vou mandar você embora. Mas quando eu cheguei aqui no domingo, Vanessa já estava ali lavando panela, moendo mandioca, não sei o quê. Eu falei, Vanessa, você não está brinquedo não, hein? Você chegou mais cedo do que eu. Então, são essas pequenas coisas que possibilitam. Ah, mas vocês fizeram o festival do caldo, nós só arrecadamos dinheiro? Não. Nós não sabemos o que o plano espiritual providenciou naquele caldo. Todas as pessoas que tomaram aquele caldo lá, todas as pessoas que foram na nossa barraca, nós não sabemos a extensão do trabalho que foi feito. Então, é muito importante que as pessoas possam se propor esse trabalho. As pessoas possam se colocar à disposição. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Vocês podem ter a certeza disso. Porque isto é paz, atividade, constância no bem. Muitas vezes, não vão ficar em casa, não vão vir para cá. É difícil? É. Mas eu tenho que estar aqui 8 horas da noite de novo, porque eu tenho uma reunião mediúnica. Mas, graças a Deus, Deus está me possibilitando esse trabalho. E eu estou aproveitando a oportunidade. Quantas pessoas estão querendo uma oportunidade dessa? E muitas vezes que não reconhecem, não sabem a extensão desse trabalho. Então, só para continuar a lição, para que nós possamos entender. Muitas vezes eu não consigo ler muitas coisas, não. A intuição vem, eu vou tocando o barco, não consigo nem ler, tudo que nós preparamos. A harmonia da vida começará deste modo no íntimo de nossas próprias almas. E toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. A harmonia da vida começará deste modo no íntimo de nossas próprias almas. E toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples de jogo de inércia. Aquilo que é aparente é inércia. Agora, se nós nos movimentarmos, aí realmente nós entraremos nessa harmonia divina, nessa paz de Jesus. Comecemos, pois, a sublime edificação no amargo de nós mesmos. Não vamos querer transformar o outro, não. Que muitas vezes nós queremos que o outro transforme, eu vou mudar. Nós não vamos conseguir mudar ninguém. Nós temos que fazer a nossa mudança. O outro, nós temos que esperar que ele desperte e ele faça a sua mudança. Então, temos que tirar na cabeça que nós vamos mudar o outro. Quem pode mudar é cada um de nós. Quem pode deixar que morra o homem velho somos nós.
Não transmita o alarme da crítica, nem estenda o fogo da crueldade. Porque muitas vezes nós levamos aflições, dores, né? Nós chegamos à paz do outro por causa disso. Nós vamos ali, um tititi, uma fofoca ali, e aí causa toda aquela borbulha. Muitas vezes nós temos que nos calar, no momento que nós achamos que temos que falar. Então nós temos que ser o promovedores da paz, mesmo que nós temos que engolir sapo. E nós temos que engolir sapo todos os dias, não tem jeito. Muitas vezes nós temos que engolir, sair, de alguma forma, tentar se harmonizar. Inicia o seu apostolado de paz calando a inquietação no campo do próprio ser. Nós, dentro de nós. Onde surgem razões de queixa, se a cooperação restaura o equilíbrio? Muitas vezes nós resmungamos, lamentamos e reclamamos todos os dias. Não é assim? Vai resolver alguma coisa na nossa vida? Nós temos que fazer aquilo que se faz necessário para que nós possamos mudar a situação. Reclamar, resmungar, lamentar não resolve. Nós temos que ser ativos. Onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação é que refaz a esperança. Então, muitas vezes, nas dificuldades, nós temos que levar a esperança para o outro. Ô fulano, na vida, tudo passa. Tem alguma coisa que não passa na nossa vida? Tanto as alegrias como as aflições passam, mas nós temos que ter uma esperança. Nós temos que ter a certeza disso para que nós possamos vencer o dia de hoje. Porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, se levam ao suicídio, ao desequilíbrio? Diz que depressão agora virou moda. Desde a pandemia para cá, tem pessoas aí tomando 10, 20 medicamentos, estão em depressão constantemente. Eu confesso a vocês que às vezes eu entro em depressão. Às vezes quando o dia está muito nublado, quando eu tenho algum problema, eu fico meio depressivo. Aí de repente eu penso, para que isso? Eu tenho que ficar alegre. Você já tem uma facilidade de mudar esse clima. Eu tenho que fazer o estudo na casa espírita, eu tenho que dirigir a minha reunião, eu tenho que fazer sobre, eu não tenho tempo para depressão, não. Eu tenho que chegar lá, bem, você tem que chegar aqui com um sorriso, mesmo que você esteja triste. Como que eu vou consolar se eu estou triste? As pessoas muitas vezes acham que nós estamos aqui na frente, que nós somos trabalhadores da casa, que nós não temos problema. O nosso problema é muito mais do que vocês imaginam. Porque muitas vezes nós criamos uma imagem e as pessoas nos veem aquilo que às vezes nós não somos. Eu não falei o caso da vizinha lá. Eu tive que ir, todo dia ele bate aqui no domingo, campanha do quilo. Eu quero ver agora se ele vai olhar meu marido. Eu tive que ir lá, não teve outro jeito, não. Você criou a imagem, senão eu vou ficar só falando. Eu vou falar em paz. Tem que ter paz no mundo, tem que ter paz. Mas eu não estou trabalhando para a paz. No início não fala. Raros ajudam-nos. Então, o que nós estamos falando para que a paz se instale no mundo? O que nós estamos fazendo? Nós temos que sempre estar refletindo isso. O que nós estamos fazendo para que ela se instale? Detém na tolerância divina e renova para todas as criaturas o teu círculo nas oportunidades do bem. Então, onde houver condição, que nós possamos promover o bem. Quando nós abrimos as nossas mãos para andar, elas estão aptas também a receber. Vocês podem ter a certeza disso. Que é a maior alegria quando você dá um prato de comida para alguém que tem fome? Vocês já passaram por isso? Quantas vezes eu já vi isso? É alegria muito grande. Não é porque nós estamos trabalhando, não, mas você vê a alegria nos olhos de uma família é muito importante.
Ainda me lembro, na época que eu era jovem, 1983, eu servia o Exército em Brasília. E do lado da minha casa, lá, eu era cabo do Exército, do batalhão da Guarda Presidencial, na época do Figueiredo. O pessoal nem sabe quem é o Figueiredo mais, né? Então, o que acontece? Do lado da minha casa tinha uma senhora, e eu servi o Exército lá em Brasília e morava numa cidade em Formosa, uma cidade perto. Fui transferido para lá, num campo de instrução que tinha lá. E do lado da minha casa tinha uma família muito simples. Nós reunimos uns 4 cabos lá e morava numa casa. Tinha uma família, porque no interior tem aquilo, né? Tem as colheitas na cidade A, na cidade B, e essa mulher, né, ela tinha acho que uns 2, 3 filhos, e o marido dela tinha ido trabalhar numa outra cidade. No mínimo, ele foi colher alguma coisa, e já tinha vários dias que ela não tinha nada em casa para comer. Aí o meu amigo falou assim, sabe, ela não tem... Eu não era espírita ainda, não. Ela não tem nada em casa para comer. Sabe o que ela não vai fazer? Não, à tarde ela vai ter. Aí cheguei no quartel, fiz um vaquinha com A, com B ou com C, e no final do dia nós levamos para ela uma cesta. O tempo que eu morei do lado desta casa, eu via nos olhos dela a alegria. Porque você imagina, os seus filhos com fome, o seu marido trabalhando hoje, você sem condição nenhuma para comer. Vocês estão vendo que são pequenas coisas. Pequenas coisas que você faz. E a pessoa guarda aquilo para o resto da vida. Então é muito importante que nós possamos trabalhar no bem. Isso não vai servir ao outro, é a mim. Eu sei que nas minhas dificuldades, muitas vezes elas demoram a passar, mas elas passam. Por quê? Porque você está se propondo no trabalho do bem. Você está promovendo a paz. Você imagina se esse lar tinha alguma paz. Se olhar para os seus filhos, as mamães aí, olhar para os filhos que não tem nada para comer. A mãe deixa de comer para dar ao filho, não é isso? Ela fica com fome para dar ao filho. Imagina a agonia dessa mãe sem ter nada que comer. E você simplesmente levou lá uma cesta básica para ela. É isto que é promover a paz. Nessas pequenas coisinhas que nós podemos fazer. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Se nós não podemos fazer, vamos silenciar. Não vamos condenar, o fulano está nessa condição aí, é porque ele merece, é porque... Não, vamos silenciar. Se nós não podemos socorrer, nós vamos silenciar. Deixe que ele fique, né, em paz. Quem somos nós para julgar o outro? A preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, é muito importante que nós possamos transmitir isso para o outro, dar exemplos. Porque as palavras passam, mas o exemplo, ele arrasta. Nós não temos que ser tímidos, não. Nós temos que falar, eu vou, eu faço, eu aconteço, porque nós temos que arrastar o outro. Que às vezes o outro ele está um pouco indeciso, ele está um pouco tímido, mas se nós nos propormos, nós podemos levar ele. Então, cada um de vocês, de nós, encarnados, desencarnados, irão sair daqui hoje com compromisso, com responsabilidade. Amanhã vocês não vão poder dizer que não sabiam. Porque quando vocês chegar lá na porta São Pedro, receber vocês, falar, volta e começa tudo de novo, você não fez o seu trabalho. Eu não sabia, não, você sabia assim, no dia tal, o Salvo estava falando lá que vocês teriam que trabalhar. Então vamos nos propor, só quem vai ganhar somos nós. Que Jesus possa, assim, de alguma forma,
abençoar cada um de vocês, que vocês possam retornar aos seus lares mais fortalecidos, para que nós possamos continuar essa semana. Hoje eu não estava em muitas condições, né, de fazer esse estudo, que eu falei para vocês que eu não estava em muita paz. Falar sobre paz, que se você não está em paz, não é fácil. Mas contei com os amigos que estão do lado aqui, nos intuindo, nos amparando, que eles não nos abandonam. Muitas vezes eu falo aqui o que vocês estão precisando, é porque eles estão falando aqui no nosso ouvido. Mas nós temos que nos propor a estar aqui. Então, que eu tenho a certeza que eu vou retornar para o meu lar hoje mais fortalecido e vou vencer a dificuldade de alguma forma, né, que está se instalando lá no meu trabalho. Eu tenho a certeza que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus está do nosso lado. Jesus é esse amigo que jamais nos abandona. Vocês podem ter a certeza disso. Não vamos ficar chorando, lamentando, não. Vamos cumprir porque nós merecemos. Se faz necessário para a nossa vida. Então, que vocês possam retornar em paz, né, com tranquilidade, para que nós possamos continuar essa caminhada, essa nossa encarnação, essa grande oportunidade que Jesus nos permitiu. Boa noite. Muito obrigada, né? Que Jesus te abençoe, que você possa trazer para nós sempre de coração as palavras, né? Prepara o estudo, como você diz, a gente chega aqui, a gente preparou, mas muda tudo. Sempre acontece isso, parece uma coisa, né, Mércia? A gente prepara, mas sai diferente. E como o Sábio falou, gente, a todo momento a gente tem a oportunidade de praticar esse trabalho, né? A Casa Espírita nos oferece oportunidades. Em todo local onde nós estamos, estar na tarefa do bem, né? É aquele ditado, quando nós sentimos que nós cumprimos as nossas tarefas, a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Então, essa é a construção da paz, né? Cumprir com os nossos deveres, com as nossas tarefas, auxiliar. Uma vez alguém falou isso, eu achei muito bonito. Quando a gente faz algo de bom para o outro, a gente tem um encontro com Jesus e aquilo deixa uma sensação tão prazerosa que a gente quer de novo. Então, sempre que a gente tiver essa oportunidade, né, vamos nos colocar à disposição. Eu vou fazer a prece final para a gente despedir do pessoal que está em casa online e depois eu vou dar os recadinhos da noite, tá? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, que nós possamos, ao retornar para os nossos lares, e aqueles que se encontram em seus lares, assistindo o estudo dessa noite, que o Senhor possa derramar sobre todos nós a tua paz, para que tenhamos, Senhor, ânimo para praticar o bem, para estar à disposição sempre. Que o Senhor nos envolva no teu amor, que o Senhor guie os nossos caminhos, que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar também essa paz para aqueles que nos aguardam dentro dos nossos lares. E onde estivermos, Senhor, possamos dar um pouco dessa paz àqueles que encontram com os corações aflitos, em momentos difíceis, que o Senhor possa sempre nos fazer instrumentos da tua paz. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja.